Bom dia a todos. Quero-vos agradecer aqui a presença nesta conferência de imprensa. Quero, antes de mais, dizer-vos que não vou demorar 2 horas. Não vou ter aqui uma conferência de imprensa de 2 horas. Quero-vos dizer que hoje também, porque há um jogo de Portugal, eu vou explicar só muito rapidamente porque é que faço referência a este jogo de Portugal. Porque é um jogo com Marrocos e nós temos umas contas a ajustar com Marrocos, como sabem. Sobretudo temos a memória daquele que eu considero, esse sim, uma lenda do Sporting Clube Portugal, que esteve presente nesse jogo em 86, um jogo de má memória, e que hoje, espero eu, que seja vingado dessa derrota. Obviamente, refiro-me, não pensem que estou a falar de outra pessoa, refiro-me, obviamente, ao nosso grande Vítor Damas, esse sim, uma lenda do nosso Sporting Clube Portugal, de memória grata para todos nós. Bem, hoje estamos aqui, basicamente, para dar sequência àquilo que é uma iniciativa que nós consideramos extremamente importante para o futuro do Sporting Clube Portugal. Como todos nós sabemos, temos uma Assembleia Geral marcada para o próximo sábado, dia 23. Eu digo marcada ou organizada, não vou utilizar a expressão convocada, porque sou daqueles que têm algumas dúvidas relativamente à legitimidade de quem organizou essa Assembleia. Lá estou, eu não estou a utilizar a palavra convocatória, mas a verdade é que hoje estamos aqui, e é preciso explicar isto, porque entendemos que, sendo um facto inevitável haver uma Assembleia Geral no dia 23, e todos nós damos como pacífico que essa Assembleia irá decorrer, com um objeto, que é um objeto cuja decisão, num sentido ou noutro, determinará, na nossa perspectiva, aquilo que é o futuro imediato do Sporting Clube Portugal, com todas as consequências que podemos retirar daí, e estou-me a referir, obviamente, à decisão que se espera transparente e pacífica relativamente à destituição ou não de uma direção que, quer se goste ou não, foi eleita legal e legitimamente pelos sócios do Sporting há pouco mais de 1 ano e meio, ou há cerca de 1 ano e meio, e porque essa Assembleia pode determinar o futuro imediato do Sporting, mas também aquilo que nós esperamos, a pacificação necessária para que o Sporting Clube Portugal continue na senda daquilo que todos nós desejamos, que é o sucesso, a vitória, o engrandecimento, é preciso que haja um conjunto de pressupostos que têm que, obviamente, ser correspondidos e preenchidos. E têm que ser respondidos porque à partida, volto a referir, qualquer possibilidade de suspeição, de dúvida relativamente a esses resultados, pode, obviamente, atirar novamente o Sporting para o caos, pode representar o prolongamento de uma situação de indefinição institucional e, eventualmente, o prolongamento ou o atirar destas questões para a via judicial de prazo incerto, com gravíssimas consequências para o nosso clube, já para não dizer para a instauração de um clima de autêntica guerra civil entre sócios do Sporting, que é um cenário que ninguém deseja. Obviamente que podem perguntar com que legitimidade estamos nós hoje aqui a promover esta conferência de imprensa. Eu devo-vos dizer, e é bom que isto fique esclarecido, que isto não é uma iniciativa das duas partes que estão frente a frente nesta situação grave de litígio no Sporting. De um lado, a atual direção legitimamente eleita, encabeçada pelo sócio Bruno Carvalho, e do outro lado, os pretendentes, digamos assim, ao poder no Sporting, que por esta via desta Assembleia e por outras vias querem, no fundo, destituir esta direção, querem regressar ou querem retomar o poder, encabeçada por Jaime Marta Soares. Portanto, e nesta luta, Bruno Carvalho, Jaime Marta Soares, porque é isso que está aqui em causa, há um conjunto de sócios, uns identificando-se mais com aquilo que é a posição, a legitimidade arrogada pela direção do Sporting Clube Portugal, Bruno Carvalho. Outros que estão mais identificados com os argumentos, com as críticas que são aduzidas
por Jaime Marta Soares e por aqueles que o acompanham, mas também outros, e eu acho que em número significativo, que estão no meio desta situação toda completamente indecisos sobre o que fazer no próximo dia 23. E, portanto, essa legitimidade que nos traz hoje aqui, quero que isto fique bem claro para todos, nesta conferência, é uma legitimidade, é uma representatividade que engloba estas três partes. Os brunistas, estes termos são muito interessantes, os brunistas, eu não digo os soaristas, porque isso reportaria-nos a alguém de dimensão que está muito longe daquela que é a dimensão do Jaime Marta Soares, portanto vou tratá-lo por os martistas e aqueles que, nesta situação, ainda não perceberam de que forma poderão melhor servir o Sporting com o seu voto no dia 23. Perguntar-me-ão também, mas então e essa legitimidade é aferível como? Muito simplesmente. E eu passo a explicar. E essa legitimidade é reforçada, antes de explicar o que é que estes documentos, estes papéis que estão aqui à minha frente estão aqui a fazer, posso-vos dizer que a necessidade desta iniciativa também partiu não só da noção que nós temos da importância para o futuro do Sporting desta Assembleia, mas também da percepção de que há muita gente a falar em nome dos sócios. Eu vejo muita gente na televisão a assumir-se como representante dos sócios do Sporting de Portugal, sem saber ao certo o que é que vale essa representação, mas também vejo, por parte das partes neste processo, algum distanciamento, alguma indiferença relativamente àquilo que deve ser o papel dos sócios do Sporting na decisão disto. E quer queiram, quer não, quem decide o futuro do Sporting Clube Portugal têm que ser os sócios do Sporting Clube Portugal. Sem jogadas, sem confusões, em total transparência. E porquê é que eu digo isto? Porque, efetivamente, na segunda-feira passada, um grupo de sócios do Sporting Clube Portugal que integra sócios que se identificam com a atual direção e que querem a sua continuidade, com sócios que contestam a atual direção e que se posicionam próximo da ala, se assim querem, de Jaime Marta Soares, mas também de sócios que não têm uma posição definida relativamente àquilo que vão fazer no dia 23, se reuniu, preocupado com a necessidade de transparência desta Assembleia e, em conjunto, promoveu o envio de uma carta aberta a Jaime Marta Soares, não enquanto putativo presidente ou alegado presidente, demissionário ou não sabemos, da mesa da Assembleia Geral, mas enquanto promotor e organizador desta Assembleia, foi enviada a Jaime Marta Soares uma carta aberta que mais não é do que um apelo de bom senso que é decisivo à validação e à credibilização dessa Assembleia, no sentido de explicar a Jaime Marta Soares, apelo esse que é reforçado, permita-me o parênteses, reforçado pelo facto do protocolo com a Universidade do Minho, que alegadamente permitiria um maior rigor na monitorização da Assembleia, afinal não ter funcionado. E o que nós fizemos, basicamente, os subscritores desta carta, foi dizer, excelentíssimo senhor, a transparência desta Assembleia interessa a qualquer das partes. Seja quem for, no dia 23, ganhe esta Assembleia, tem todo o interesse em que não haja qualquer possibilidade de haver, de uma parte ou de outra, não interessa quem, a alegação ou pelo menos a colocação de suspeições relativamente à forma como a votação decorreu e como a contagem e os escrutínios dos votos aconteceram. E, portanto, o apelo que foi dirigido, o pedido que foi dirigido a Jaime Marta Soares é que aceite a constituição de uma comissão conjunta, de uma equipa de trabalho, se vocês quiserem, composta pelos subscritores desta proposta e por alguns elementos por si indicados e por elementos que, eventualmente, sejam afins da posição de Jaime Marta Soares, para definir um processo de trabalho,
uma dinâmica de trabalho, uma mecânica que permita no dia 23, no final da Assembleia, contados os votos, dizer quem venceu, venceu com transparência e vamos daí agora retirar as necessárias consequências políticas desse resultado. Esse apelo, felizmente, multiplicou-se por centenas. Neste momento, aquilo que eu vos trago é uma pequena amostra das cartas que foram dirigidas a Jaime Marta Soares, apelando, de facto, à urgente constituição desta equipa de trabalho e de definição do processo. Neste momento, posso-vos dizer, até ontem estávamos próximo das 1000 cartas dirigidas a Jaime Marta Soares, hoje já serão mais, provavelmente, mas o que é certo é que 48 horas depois das primeiras cartas terem chegado a Jaime Marta Soares, não há qualquer resposta relativamente a esta iniciativa. E, portanto, entendemos que, neste momento, há uma certa preocupação e há um aspecto que eu tenho que sublinhar, que esta carta, volto a repetir, não é uma carta que atire suspeições ou que alegadamente queira dizer a este senhor que nós estamos desconfiados dele. Não é isso. A carta tem um objetivo completamente diferente, que é dizer o que é importante no dia 23 é que nenhum dos lados tenha capacidade de atirar suspeição para cima deste resultado, seja do lado de Bruno Carvalho, seja do lado de Jaime Marta Soares. É só isso que nós queremos, não dar argumentos a ninguém para pôr em causa um resultado que, seja para um lado, seja para o outro, pode ser decisivo para o futuro do Sporting Clube Portugal. Até agora não há resposta a esta carta. E obviamente que há aqui um conjunto de situações que nos preocupam, nomeadamente o facto de estar a ser permitido o pagamento de cotas até maio deste ano. Sei de alguns casos, inclusivamente, de sócios que não pagavam as cotas há vários anos, que estão a pagá-las à última da hora. Portanto, há aqui um conjunto de situações de indefinição relativamente à organização, ao direito de voto nesta Assembleia, que nos levam a dizer, se vocês querem paz no Sporting, quer do lado de Bruno Carvalho, quer do lado de Jaime Marta Soares, então aquilo que se passar no dia 23 tem que ser, desculpem a expressão, que é uma expressão muito em voga, limpinho, limpinho. Bem, por outro lado, a legitimidade da nossa conferência de imprensa estaria mais que assegurada com o facto de sermos parte de uma equipa vasta de sócios de todas as alas, todas as fações, que quer clareza e transparência na Assembleia dia 23, mas também estamos aqui em nome de sócios, que no passado mês de maio, e eu estou entre os subscritores desta carta, entregou no Sporting Clube Portugal uma carta dirigida ao então Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Jaime Marta Soares, apelando também ao cancelamento daquilo que nós, na altura, achávamos uma ideia perigosa, peregrina, de legalidade duvidosa, que era a convocação de uma Assembleia destitutiva de uma direção legalmente e legitimamente eleita. A carta foi assinada por 1480 sócios, que foram sócios que vieram validar a sua assinatura aos serviços do Sporting Clube Portugal. E tenho aqui a carta e a validação da assinatura de 1480 sócios. Bem, o que é certo é que se de um lado não houve resposta a esta carta, pode ser que chegue entretanto, a verdade é que também nos surpreendeu o facto da direção do Sporting Clube Portugal não ter dado seguimento, nem ter dado provimento a uma iniciativa que para nós, na altura, em maio, se justificava. E como a direção do Sporting Clube Portugal, na nossa perspectiva, menos bem, não fez chegar isto às mãos de quem de direito, que na altura seria o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, eu ontem, juntamente com alguns sócios, fui à direção, fui ao Sporting e disse, vocês não utilizaram isso para nada,
Afinal, esta iniciativa, que era uma iniciativa, na nossa perspectiva, de clarificação desta situação, de convocatória de uma Assembleia Destitutiva da Direção, ao que parece, não vos foi interessante, devolvam as cartinhas, se faz favor. E cá estão elas na nossa posse. E este cenário, o que é que nos leva a crer? Leva a crer que, se calhar, os sócios têm que ter uma voz mais assertiva, e quando eu me refiro aos sócios, refiro-me aos sócios de todas as tendências, uma voz mais assertiva, no sentido de dizerem: estamos aqui, respeitem aquela que é a nossa vontade, estamos legitimados para tal, e exigimos que no dia 23, e uma vez que vai mesmo haver Assembleia, haja condições para ninguém, seja qual for o resultado, vir dizer isto é falso, isto é mentira, e atirar o Sporting para uma situação de guerra civil, de litígio judicial, de consequências absolutamente devastadoras para o Sporting Clube de Portugal. Ao que parece, as mais de 1000 cartas que chegaram ao Sr. Presidente da Mesa, putativo Presidente da Mesa da Assembleia Geral, não surtiram efeito. Mas atenção, eu também estou aqui a dizer a Jaime Marta Soares que estão aqui quase 1500 assinaturas de cartas de sócios dirigidas a ele, que a direção não lhe fez chegar. Estou eu agora a dizer, está aqui quem quiser ver, a dizer que não concordamos com a realização desta Assembleia. E isto para quê? Para reforçar a nossa legitimidade de exigir que no dia 23 isto seja assegurado. O que parece que não está a acontecer. Mas não é só isto que este conjunto vasto de sócios quer que aconteça na sequência da Assembleia Geral dia 23. Seja qual for o resultado, o que nós exigimos, porque acho, e desculpem-me arrogar esta exigência, o que nós queremos é que as partes envolvidas, mas sobretudo aqueles que se posicionam contra esta direção, mal ou bem agora não interessa, digam exatamente aos sportinguistas quais são as consequências que vão retirar. Eu repito, quais são as consequências que vão retirar se no dia 23, e se as coisas correrem de uma forma transparente, como eu acho que devem correr, houver um resultado no sentido de dizer não à destituição desta direção do Sporting Clube de Portugal. E isto é decisivo, porque infelizmente nas últimas horas, entre aquilo que é a posição pública de Jaime Marta Soares, no sentido de dizer que, sim senhora, convoca imediatamente eleições para a mesa da Assembleia Geral, para o Conselho de Fiscalização e Disciplina, caso haja um resultado desfavorável, há também vozes, nomeadamente dentro da Comissão de Gestão, dizendo que, independentemente da votação, esta direção só fica se tiver condições para tal. E é esta indefinição no se tiver condições para tal que me está a preocupar. Porque vai permitir, eventualmente, dizer que a vontade dos sócios foi no sentido de continuidade da direção, mas, infelizmente, até há um processo disciplinar contra estes sócios e, portanto, concluído o processo disciplinar, vamos ver se estes senhores ficam ou não ficam na direção. Isto é inadmissível. E o que nós exigimos enquanto sócios do Sporting, de todas as tendências, é que haja um respeito integral daquilo que for a decisão dos sócios no dia 23. E se no dia 23 a maioria dos sócios decidir que esta direção tem que continuar, tem que haver, no imediato, o cumprimento daquilo que é a manifestação de intenção de Jaime Marta Soares e o fim definitivo de processos disciplinares e de processos que condicionam o futuro do Sporting Clube Portugal. Mas também, quero dizer o seguinte, relativamente a Bruno Carvalho, também importa, na nossa perspectiva, uma afirmação clara daquilo que vai acontecer no dia 23, se houver um resultado desfavorável.
É na transparência e na comunicação prévia de quais as consequências políticas que estas pessoas retirarão da eleição do resultado do dia 23 que vai permitir, é na clarificação desta posição, que reside o voto esclarecido dos sócios do Sporting Clube Portugal. Porque eu, sinceramente, não quero que nos tratem como cegos, estúpidos e imbecis, como alguém já nos veio dizer. E, efetivamente, seremos cegos, estúpidos e imbecis e seremos tratados como cegos, estúpidos e imbecis se não nos disserem já, agora, antes do dia 23, o que é que vai acontecer depois do resultado eleitoral. E se não nos disserem, meus caros, estamos a votar no escuro. Estamos a votar na incerteza. E mesmo que os resultados sejam transparentes, estamos sujeitos a que o nosso voto no dia seguinte não valha nada, rigorosamente. E isso é inadmissível. E, portanto, posto isto, e eu não me vou alongar muito mais, dirijo uma vez mais a Jaime Marta Soares, enquanto proponente e subscritor primeiro desta iniciativa de destituição da direção eleita do Sporting Clube Portugal, que venha ao encontro daquilo que é uma legítima expectativa de todos os sócios do Sporting, na minha perspectiva, venha ao encontro de uma proposta de bom senso, de razoabilidade, de clareza e transparência e que aceite constituir uma equipa de trabalho que no dia 23 garanta que ninguém, de um lado ou do outro, possa pôr em causa os resultados da Assembleia de dia 23. Obviamente que os prazos correm, a Assembleia está à porta e não temos condições de esperar muito mais por uma resposta de alguém que até agora ignorou o apelo de centenas e de centenas de sócios, de todas as aulas. E, portanto, o que eu quero transmitir a Jaime Marta Soares é que, até ao final do dia de hoje, não havendo sequer o respeito de responder a estes sócios se aceita ou não aceita, basta isso. É o mínimo que se pede por respeito aos sócios. Se aceita ou não aceita. O silêncio é uma demonstração de total desrespeito aos sócios e de quem minimamente não está interessado na possibilidade de haver uma situação grave de suspeição depois da Assembleia ter decorrido. E, portanto, se até ao final deste dia Jaime Marta Soares não o fizer, legitima-nos a retirar daí as conclusões relativas a esse silêncio, dá-nos a possibilidade de interpretar esse silêncio como queiramos, dá-nos a possibilidade de recear que pode acontecer alguma coisa menos clara na Assembleia dia 23 e, eventualmente, dar-nos a legitimidade para solicitar judicialmente não a suspensão da realização de uma Assembleia, que eu penso que os sportinguistas nesse aspecto estão de acordo que é necessário haver rapidamente uma definição desta situação, mas pelo menos de exigir judicialmente que este senhor seja obrigado a aceitar a constituição desta comissão em nome do interesse superior do Sporting Clube Portugal. Portanto, fica aqui a renovação do apelo e fica aqui o aviso claro, com a legitimidade que nos é dada por estes milhares de sócios, de que não aceitaremos o silêncio em relação a esta proposta que eu repito. Não é uma proposta que vise lançar suspeições antecipadas sobre aquilo que vai acontecer, mas que visa única e exclusivamente impedir que alguém, menos satisfeito com o resultado dia 23, venha aqui levantar suspeições e atirar o Sporting para uma situação de anarquia e de guerra civil de consequências impensáveis e imprevisíveis. E, portanto, esta conferência de imprensa tem por esse fim, ouçam os sócios
que querem o melhor para o Sporting e, sobretudo, querem conseguir que dia 23 haja condições para uma clarificação definitiva dos resultados. Quero apenas terminar dizendo, lançando este repto também a Jaime Marta Soares, se no dia 23 o resultado for um resultado que dite que a maioria dos sócios é favorável à destituição desta direção, fica aqui o desafio. Que tenha a coragem de cumprir os estatutos e que imediatamente, nos prazos legais que estão definidos nos estatutos, convoque eleições para a eleição legítima dos novos órgãos sociais do Sporting Clube Portugal, devolvendo a voz aos sócios do Sporting. Só assim é que eu não farei fé nas palavras voluntárias ou involuntárias de um dos membros da Comissão de Fiscalização, que, como sabem, veio a público dizer que era impensável devolver a voz aos sócios do Sporting. Fica aqui o desafio, dia 23, nós não queremos uma comissão de gestão por 6 meses. Queremos eleições, queremos órgãos legitimamente e democraticamente eleitos, queremos que sejam os sócios a decidir quem é a futura direção do Sporting Clube Portugal. Estou a vosso dispor para qualquer pergunta. Se não houver, está tudo? Muito bem. Todos validados pelos serviços. Exatamente. Eu volto a repetir e disse, todas estas assinaturas foram validadas pelos serviços de Sporting Clube Portugal. Não são sócios virtuais. Está, muito obrigado pela vossa presença e viva o Sporting Clube Portugal. Viva.